Vini Moura, vê se ele vai aparecer no telão aqui pra gente. Olha ali na zona mista do Beira-Rio. Depois do empate, ele que estava de férias, de volta ao bate-bola. De volta ao futebol da Gaúcha. Seja bem-vindo, Vini. O que tá rolando por aí pós 1-1? E eu quero uma opinião tua primeira aí a respeito do jogo, Vini. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. O resultado, de fato, não foi como esperado, né? O Inter acabou decepcionando um pouco o seu torcedor, porque contra o Mirassol, jogando no Beira-Rio, a gente espera que o Inter vá conseguir a vitória. E até agora há pouco, no futebol da Gaúcha, né, eu estava tendo ali um pouco o retrospecto com o torcedor do Inter dessa partida e também dos últimos dias. E, assim, o torcedor está tranquilo em relação ao resultado positivo da Libertadores da América contra o Nacional. Fica um pouco insatisfeito com esse empate diante do Mirassol, mas compreende o momento do Inter em relação ao campeonato, em relação ao time, lesões, o mental também dos jogadores que parece um pouco afetado por conta das inúmeras decisões e é o meu sentimento também, viu, gente? Assim, é difícil botar uma régua tão alta no time e é difícil também a gente imaginar que durante uma temporada inteira o Inter não teria instabilidades. Eu sempre digo que o grande ponto é o que o Inter vai fazer com essa instabilidade, né? Se ele vai se afundar de vez numa crise ou ele vai tentando driblar ela aos poucos. Parece que o Inter está nesse ponto, né? De driblar ela aos poucos. Num jogo que não podia negociar de jeito nenhum contra o Nacional, foi lá e venceu. Hoje, diante do Mirassol, não conseguiu, né? A corda estava completamente esticada, mas não conseguiu. Até teve o gol da virada ali, mas acabou sendo anulado. Foi um jogo meia boca, eu acho que tem sim que cobrar o Roger, assim, algumas peças claramente quando são modificadas mudam o time, mudam completamente o time, o Inter melhora depois que tira aqueles 3 jogadores que não necessariamente estão cumprindo uma função de volante dentro de campo, os 3, mas querendo ou não são jogadores com características, né, da posição. No momento que o Inter volta para aquele modelo, volta para o modelo que deu certo no ano passado, ou deu certo em um primeiro momento da temporada, aí as coisas começam a funcionar. Então acho que um passo importante, viu, Lucianinho, para o Inter se reencontrar com um bom futebol, se reencontrar com um bom momento, é o Roger resgatar aquele Inter que jogava de outra forma. Ou ele conseguir explicar do porquê ele está insistindo tanto nesse formato de jogo, nesse modelo de jogo para começar a partida. Porque claramente ele começa o jogo assim, ele muda, o Inter melhora. Então não faz muito sentido e assim, passando um ambiental da arquibancada, durante o jogo inteiro é somente esse o questionamento do torcedor. Se o Roger já utilizava um modelo que funcionava e agora ele está fazendo diferente e não está dando tão certo assim, por que ele insiste? Essa é a grande questão. É a grande questão. Qual a explicação do treinador do Inter para continuar insistindo num modelo que não está funcionando? O time não vai jogar bem sempre, mas se ele puder facilitar esse futebol colorado, olha, vai ajudar muito e tenho certeza que o torcedor compra ainda mais o barulho dele, né? O torcedor já compra muito o barulho do Roger, mas vai comprar ainda mais se ele escutar um pouco esse recado da arquibancada. Por isso que é importante, Vini, a gente já daqui a pouco até ouvir uma resposta do Roger, se a gente conseguir aqui dentro do bate-bola, para ver o que ele vai dizer, né? Tem uma questão eu achei o Vini um pouco incomodado, sabe? Achei mordido. Tu pediu uma manchete pra ele, ele falou tá incomodado, Vini? Qual é o teu problema? O Internacional fez um grande resultado, buscou o empate contra o Mirassol, entendeu? Qual é? O que tá pegando, efetivamente? Alguém te incomodou aí, Vini? Eu sinceramente, César, eu acho que não tá na posição de quem pode fazer algum tipo de corneta comigo. Até por isso que eu nem dirigi a palavra à tua pessoa, porque, né, quando eu penso em ficar triste com o Inter, eu lembro que tem o Grêmio. Ele é corajoso, Vini. O homem é corajoso. Fico até feliz. Vini, o meu momento realmente não é dos melhores, Vini. Eu tenho consciência disso. Mas é que como eu sou muito teu amigo, eu te achei um pouco incomodado, tô aqui oferecendo a solidariedade. Ô César, eu tô incomodado com o que eu sei que o Inter pode entregar. Né? Agora, se eu não soubesse o que esse time pode entregar, aí seria uma outra coisa. Mas assim, eu fico muito agradecido pela tua empatia. Eu acho que isso é o mais importante, né? Num final de semana de resultados ruins, onde o Inter empatou e o Grêmio perdeu, a gente tem sim que ser empático. Inclusive, eu quero também ser empático contigo, viu, César? Eu acho que o teu momento não é fácil, tá tudo muito conturbado. Olha, eu saí de férias, o Grêmio estava numa situação. Eu voltei de férias, o Grêmio segue nessa situação. Eu não sei se isso vai mudar em algum momento. E se Grêmio, não mudar, o Grêmio ele costuma ser grande em todas as situações. Devolvam o meu rival. O Grêmio, em todas as situações, ele costuma ser grande.
Tu te sentiu prejudicado pela arbitragem aí hoje, naquele lance da mão lá no fim do jogo? Eu acho que é um erro de arbitragem, mas eu vou ser bem rígido assim em relação ao Inter. Não, a gente não pode depender num jogo no Beira-Rio, né, que a arbitragem acerte em 100% do tempo, porque o papel do Inter era vencer esse jogo. E não com tranquilidade, ou não menosprezando o Mirassol, mas tinha que vencer o jogo, sabe? Claro que, pô, a arbitragem não é uma novidade para ninguém, é toda rodada um erro de arbitragem, todo jogo a arbitragem erra. Tá cansativo, mas... o Inter deveria ter feito por onde, né? O Inter não fez por onde. O Inter não mereceu vencer a partida, né? Se a gente for falar de merecimento. Então, não tem como também colocar tudo na conta da arbitragem. Acho que a gente tem que fazer também uma análise crítica em relação ao futebol do Inter, em relação ao próprio Inter. O Inter não jogou bem. Se tivesse jogado bem, teria vencido a partida e o erro da arbitragem seria só uma perfumaria, como dizem. Vini Moura está na zona mista, você está no bate-bola aqui no YouTube de GZH com a repercussão do jogo do Inter quente, acabou há pouco, tiraram até o Vini do telão, deixa o homem no telão ali. Deixa eu contar um bastidor aqui. Conta uma aí, Diogo. Vini, deixa eu te contar um bastidor que tu tava falando aí, eu tava aqui fora do ar dizendo pro César, tu vê a grandeza do Vini, né, tomou uma chapuletada dessas e não tá colocando a culpa na arbitragem. Aí eu disse sim, eu vou te cornetar, ô César. Aí o César, tem nada disso, pode cornetar que eu vou te dar um pau. Foi erro de arbitragem, mas é que quando erra, é assim, ó. Um erro. Quem é que me ensinou isso aí? Acho que foi o meu tataravô. Um erro não justifica. Não foi o Bitata dessa vez. Não foi o Bitata. Não, o Bitata tem uma frase boa sobre o jogo de ontem. Não foi tem o Bitata, frase boa do foi Bitata? meu tataravô. Meu tataravô. Não, melhor é o satisfalência, né? A gente encontra que satisfalência falar contigo. Eu pergunto para ele, o que quer dizer exatamente satisfalência? Tá, mas o tataravô. E veio a ser... Não, mas o meu tataravô diz o seguinte, um erro não justifica o outro erro. Quando a arbitragem erra, tem que dizer que a arbitragem erra. Ah, mas o meu time não mereceu. Isso invalida o erro? Não, mas deixa eu defender o Vini, não que mas precise. eu não tô falando... Ele não disse que eu o não tô árbitro falando acertou, eu não tô falando do erro do... Não, eu não tô falando da opinião do Vini. O que eu tô dizendo é que ontem, aos 40 minutos do segundo tempo, um cara dá um pênalti escandaloso. Não pode dar. Em lugar nenhum do mundo pode dar. E o cara deu. E o jogo foi 2-1. O São Paulo, a gente falou ontem, o São Paulo dominou, o São Paulo pressionou, o São Paulo deu um chute no gol. É que nem hoje lá, o Inter não jogou nada, o Inter mereceu tomar gol no primeiro tempo, acho que teve um pênalti pro time do Mirassol no primeiro tempo também, que se aquele ali não é pênalti, o do Grêmio é, aquele que o cara vai cabecear e o Vitão atora ele. Então quando erra tem que dizer, porque senão é uma barbada. A arbitragem funciona assim. O erro é humano. Sim, mas que humano que erra esse? Deixa eu tirar uma dúvida com o Os Vini. árbitros estão muito humanos nessa temporada. É muita humanidade, né? É muita humanidade na arbitragem, muito erro. Para não ter delay, eu tava vendo o jogo sem ser a narração da rádio, porque senão tem um delayzinho que quebra a gente. Então eu tenho minha curiosidade, Vini. Quando o jogo terminou, o Inter chegou a ter um gol anulado corretamente, porque tocou na mão do jogador do Inter, porque tinha um cara impedido. Mas quando termina o jogo no 1-1, tem mais vaia, tem mais aplauso, tem algum nível de compreensão da torcida, porque o Inter no segundo tempo foi mais valente, foi mais propositivo. Como é que foi esse fim, no apito final lá, como é que o pessoal se comportou no estádio? Eu vou te trazer, seu Maurício, um vaiômetro, tá? É que assim, tem a vaia que ela é a vaia da bronca, e tem a vaia que ela é a vaia do resmungo, assim, entendeu? Então, assim, a vaia do torcedor no final do jogo não foi uma vaia ao time, uma vaia a tudo que tá acontecendo no Inter, é uma vaia em relação ao jogo, assim, né? Até porque no final do jogo o Inter tem muitos erros técnicos, e claro, tá na conta do cansaço também, os jogadores já não estavam conseguindo correr ou melhor, a perna não tava fazendo o que a cabeça tava mandando. Então não foi uma vaia de bronca, foi uma vaia que... Juro, ela se abafou em 3 segundos, assim. Foi mais um resmungo em relação ao resultado de 1-1, porque vamos combinar, né? 1-1 contra o Mirassol em casa é muito ruim. É muito ruim, é muito pouco pro Inter. Então, a bronca do torcedor foi mais em relação a isso. Não teve reclamação da arbitragem, assim, veemente ou algo nesse sentido, mas foi uma bronca pontual. Tipo, empataram com o Mirassol em casa. Eu creio que em qualquer cenário o torcedor reagiria da mesma forma.
Mas, claro, tem uns que estavam mais exaltados que outros, mas depois, fora do estádio, eu até tentei interpretar ainda mais esse vaiômetro e deu para perceber que o torcedor tá tranquilo, assim, tranquilo dentro do possível, né? Tranquilo sabendo do limite do time do Inter, e acho que esse é o principal, viu, senhor Maurício? O Inter, ele tem um teto, gente. Acho que chegou em algum momento que a gente chegou a imaginar que o Inter ia vencer todo mundo, jogar o melhor futebol do Brasil em todos os jogos e pronto. Só que eu acho que a realidade ela bateu na porta. Tem um calendário apertado, um monte de competição, os adversários não são bobos. Pô, o Mirassol fez um confronto aqui com o Inter muito mais complicado que o Nacional na última quinta-feira. E a gente está falando do Mirassol que está jogando pela primeira vez a Série A do Brasileirão. Então todo esse entendimento assim o torcedor parece que está tendo. Agora a grande cobrança é em cima dos jogos decisivos. Por exemplo, agora no meio da semana tem o Maracanã. O Inter não pode negociar placar com o Maracanã, tem que vencer. O Bahia, no Beira-Rio. Esse tipo de jogo o torcedor tá entendendo o empate de hoje, se ele se resultar num placar positivo na Libertadores, por exemplo. Aí a gente está entendendo que o foco do time está funcionando, está fazendo sentido. É mais ou menos assim que estava o ambiental. Vini Moura, direto da Zona Mista ali, também trazendo a sua opinião no bate-bola, você conosco, faltando 4 minutinhos para as 11. Deixa eu colocar uma situação de jarra meio cheia, Maurício. Que eu acho que a gente tem que falar, a gente falou que daqui a pouco os 3 volantes, como a gente citou, não é o ideal, enfim, a gente pode discutir, debater, mas tem a impressão de que o Inter está com um detalhe desde o jogo do Uruguai e hoje volta a acontecer Ricardo Matias. Sem dúvida. 2 jogos, 2 gols. Gols de centroavante, de cara da área, que nem Borré e que nem Valência vinham fazendo. Eu acho que essa análise e esse ponto positivo a gente pode dar para o Roger, porque se falava em Luca, que podia ser o titular, e ele apostou no Ricardo Matias, e em 2 jogos ele faz 2 gols. Inclusive porque ele chegou a escalar o Luca na partida do fim de semana, que era um Inter misto para menos. O Luca não respondeu, como o time todo não respondeu. Mas é que, por princípio, o entendimento do Roger aqui, que bom, vou poder elogiar o Roger, que é o que eu mais gosto de fazer ao invés de criticar, e vale para qualquer treinador. Ele percebeu, Lucianinho, que era o momento de parar com a punição anterior, porque há uma informação extraoficial de que o Ricardo Matias e o Gustavo Prado se enfeitaram depois do título brasileiro sub-20 no Sul-Americano, e alguma coisa no treinamento, e alguma coisa lá ou cá. Eu não vou julgar o comportamento na noite das pessoas, eu não tenho informação e não sou fiscal. Mas no treino não estava intenso e tal. O Gustavo Prado volta do retreinamento bem, faz gol, inclusive, contra o Maracanã, e o Ricardo Matias volta do retreinamento fazendo isso que está fazendo. Então, mérito do Roger, na escolha e na aposta de um centroavante que só saiu porque estava machucado. Não se discute, centroavante faz 2 gols em 2 jogos, e gols decisivos, um para salvar o empate, o outro para determinar a vitória lá. Agora, tá criado um problemão, né? Porque é um jogador que é ativo do Inter, um jogador jovem, que a gente sabe que um centroavante de porte, com velocidade como ele, é um ativo muito procurado no mercado, e o Inter tem 5 milhões de reais no banco de reservas. Mas isso não pode ser problema. Não pode ser problema. Mas isso não é, do ponto de vista conceitual, tese, não é problema. Do ponto de vista prático, é um baita problema. Pois é, mas do ponto de vista prático, o Inter só está vivo na Libertadores. Botar não, tá bem, eu entendo o que está dizendo. Esses 2 do banco de reservas com uma naturalidade. Estou concordando contigo, mas também quero agregar o seguinte. Tá bem, esse é um problema. Mas eles estão merecendo ir pro banco. Se tivessem condições, olha... O Ricardo Matias salvou o Inter na Libertadores. Tirou o Inter de uma vitória hoje, ou melhor, livrou o Inter de uma derrota que o colocaria com pontuação de rebaixamento. Então, assim, se os outros 2... Hoje eu escrevi na minha coluna que saiu publicada hoje, o seguinte, que tem uma diferença entre o Valência e o Ricardo Matias, nesse momento expressiva, que é o salário. Um ganha muito, o outro ganha pouco. É isso. É um problema para o Roger resolver? Não tenho nenhuma dúvida, César. Tenho toda a certeza. Só que é o seguinte... Eu não falo que o problema é do Roger. Falando aí. Eu não estou querendo dizer que o problema... falando. Eu nem falo que o problema seja do Roger. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, ou melhor, é isso também. Para mim não é tanto do Roger, é da estrutura do Inter. Porque tu ter 5 milhões... que tu fez investimentos para tentar transformar o teu grupo em um grupo poderoso para ganhar. E tu usar um menino de 17 anos na frente deles e eles não terem lugar no time. Se tu bota o Ricardo Matias, um dos 2 não farda. Mas é que tá acontecendo. O Inter contra o Maracanã, ele ganha o jogo quando sai o Valência.
Aí entra o menino Raigro com 16 anos, né, Maurício? Não tinha feito 17. Ele faz um gol anulado, depois o Gustavo Mal Prado faz anulado, o gol. inclusive. Então, assim, já é uma realidade, entende? O Inter só não tá mais atrapalhado na temporada porque esses guris, esses jovens, eles deram uma resposta no momento decisivo. É o mundo real do Inter, tá acontecendo. Não vou dar nenhuma opinião, tá, Diogo? O Ricardo Matias tem, nos últimos 2 jogos, mais gols do que os últimos 500 minutos do Valência. Não dei opinião aqui. Eu só dei um fato. E aí você tem que respeitar o fato do campo. O fato do campo é que joga o Ricardo Matias. A execução dos gols, como eles foram construídos, né, Maurício? É. E tu vê que é o gol do cara que é do lugar ali. E tem o pecado da bola na trave que não entra, tendo ele feito tudo certo. Eram 2 minutos de jogo. Ele dá a cavada no goleiro e ela dá na trave ao invés de entrar. Ele faz o certo. E aí o Vini, por exemplo, deve ter posto as 2 mãos no ouvido, na boca, nos olhos, sei lá mais onde. O que dá pra dizer, Vini, do Ricardo Matias? Enfim, tem resolvido aí, tem feito os gols pro Inter. Hoje até não deu vitória, mas tirou o Inter do pior, que seria uma derrota. Assim, tem uma coisa que fica muito clara pra mim, particularmente, e acho que quando a gente faz isso de ter um contato direto com o torcedor também, né? Que o jogo tava complicado. O Inter não conseguia fazer o empate, aquele 1-1, e a gente começa a tentar entender quem pode salvar o time, né? E aí eu olho ali pra frente, vejo o Ricardo Matias com aquela passada larga e etc. E vejo, pô, esse é o nome do time. Parece que ele tem uma vontade diferente da dos outros jogadores. Pode ser que quando eu tô aqui não tô sendo pejorativo com os outros atletas, tá? Acho que a vontade também tem a ver com o físico, com a disposição, né? A entrega que ele consegue dar dentro de campo. E falando com outros torcedores também, né? Todo mundo, quem pode resolver pro Inter nesse jogo? Ricardo Matias. O padrão em outros jogos, em outras partidas, era o nome mais citado, seu Alan Patrick. Hoje não. Hoje o torcedor comprou o barulho do Ricardo Matias de uma forma incrível. Tanto que quando ele faz o gol, a comemoração do torcedor, ela não é só de um gol. É a comemoração de tipo assim, um gol de centroavante. Um cara, ele encontrou um gol, ele tirou um gol da cartola ali, driblando o zagueiro, tocando no outro canto do goleiro. Então ele já tinha feito isso contra o Nacional e ele faz hoje. São 2 gols, gente. 2 gols que tá na conta dele. No contra o Nacional ele ataca a bola, ele vai ao encontro da bola. Hoje ele domina ela com tranquilidade dentro da pequena área praticamente. Dribla o marcador do Mirassol e manda com tranquilidade pro fundo do gol. Fora esse lance lá no início da partida, que assim, né, o capricho da bola não ter entrado também é inacreditável, mas ele já mostrou que tem qualidade, personalidade, com apenas 18 anos, não tá tremendo. E a gente, ele jogou contra o Nacional no Parque Central, em Montevidéu, um jogo de Libertadores. E ele fez aquele gol. E hoje, claro, um jogo mais tranquilo, a gente pode dizer assim, contra o Mirassol, e também decidiu a favor do Inter. Então, assim, discordando muito do César, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, assim, porque o campo escala e o campo não mente. O jogador que contestar a titularidade do Ricardo Matias, se ele manter esse tipo de atuação, e eu não estou nem falando de ficar fazendo gol, tá? Porque contra o Nacional, antes mesmo do gol, ele já está fazendo muito mais que os outros. Ele foi lá e marcou para ser o diferencial. Hoje também, ele estava vindo buscar bola, fazendo parede, participando da construção do ataque do Inter e também fez o gol. Se ele manter essa regra de atuação, não tem como contestar. O jogador de futebol, claro que ele pode ter também o seu ego e etc. Assim como qualquer pessoa em qualquer tipo de profissão, mas não tem como a gente contestar alguém que está indo bem. E hoje o Ricardo Matias é incontestável. Né? Se ele for retirado do time por acaso, é uma injustiça.